da gente reagir ao documentário sobre a vida Renato Garcia. E eu quero saber, será que estão falando a verdade? Será que tudo aquilo que tá lá aconteceu mesmo ou tá errado? Você viu, pai? Não. É o seguinte, a gente vai reagir a esse documentário aqui que tá todo mundo comentando. Então, bora ver. E eu quero saber das polêmicas. Porque esse aqui é os meus pais, né? Então, esses aqui criaram o Renato Garcia. Então, a gente vai saber exatamente qual é a verdade. Se for mentira, é pra falar. E a gente vai desmascarar tudo. Então, vem comigo. Simplesmente está com 1h25 de documentário. Já vamos começar parabenizando o Edu do Hunterzinho, porque foi ele que fez esse documentário surreal. Então, ó, de verdade, parabéns pelo seu esforço, porque isso aqui tá demais. Mas agora eu quero saber, é verdade ou não é verdade? Vamos assistir pra ver, ué. Vamos começar. Mais nada menos que nós pra falar. Ok. Tá contextualizando, mano. Caraca. Peraí, vamos falar que gente, que IA é essa aí que você tá usando, meu amigo? Porque que IA boa! Nem eu lembrava do Renato desse jeito, né? Mas parece. Vai, parece. Beleza. Muito legal. Tá. Fica. Olha, vamos começar. Que sentimento estranho, porque parece que eu tô na rua da nossa casa. Ô Edu, o que você fez? Você jogou lá no Google Maps, pegou a foto da nossa rua e jogou na IA? Porque é a nossa rua. Eu tô chocado, eu ia falar essa parada. É a nossa rua. Tipo, como? Tá, vamos lá. Mas trabalhar caminhoneiro. Não, pera aí, minha pausa aí. Na caminhãozão é top. É um Highline Scania, mas eu trabalhava com a carreta da Cyber, não era Granelha. Que é isso? Traduz. Cyber é tipo um baú, mas ela é cortina nas laterais. Ah, a senhora é mais chique então. Não, a parte traseira sim. Isso aqui sofre. Entendi. Sofre. Nossa, né? Ai. Ó. Meu Deus, pera! Nossa, Pera, olha o muro. O rachado! Caralho. Não, A peraí. igreja lá, ó. Gente, Nossa, calma. a calçadinha, Dani. As pedrinhas que eu coloquei. Isso aqui tá muito real. Meu amigo, essa era a nossa visão. Só Mas que tinha como o cachorro Fred? como que ele conseguiu? Pera aí, ó, esse poste aqui que vocês estão vendo, ele não existe, tá? Não, É verdade. Ele não existe. O Esse portão mato existe. Porque aquelas pedrinhas existem. essas pedrinhas existem, essa eu não lembro. Essas aqui Essa eu coloquei. Essa aqui, eu lembro do portão, que esse portão nós tínhamos que erguer. Ah, isso aí era dos meus Nossa, avós, né? eu tinha que erguer. E eu lembro dos rachados. E eu lembro que uma vez a prefeitura pintou o muro O muro. E aqui, ó, a arvinha aqui do outro lado lá da igreja. da igreja. A igreja era assim ou essa aqui já é depois da reforma? Porque a igreja, Tava na reforma. ela era quando a gente morava e depois ela reformou. Beleza. Olha, gente, a gente tinha um cachorro que era a Radija e depois ela teve um filhotinho que foi o Fred. E aí. Nossa, aqui, ó, o bagulho da igreja. É, o Iago foi favorável comigo. Ó, você pegou aí, viu, o Iazinha? Mãe, cara, que IA boa! Aí, O Luco! Ai, você tá em Full HD! Ô, como que. Ó, é eu mesmo, ó, aqui a sobrancelha aqui. Eu Du, mesmo. isso aqui tá incrível! Caramba! A rua Descendo a igreja aqui. da ó. igreja, só tá um pouco mais comprida, né? Mas, meu, a intenção é isso. Quando a gente viu esse caminhão, meu amigo, Dá-lhe caramela. meu pai tava chegando. Ferrou, nós não podia sair mais. Lascou! Olha pra cima, negócio, detalhe, olha o muro do colégio. Esse colégio, a gente mudou toda a fachada. A caixa d'água fica aqui? Não, a água fica mais pra Pra lá, né? Mas eu brinquei Os muito. detalhes aqui, ó, das placas. Casa do Nivaldo. Nivaldo já ficou uma vez lá, né? Porque tinha perdido a chave. O pai foi embora, gente. Ó, mas é cínico, porque
Nossa, graças a Deus foi, que agora eu vou ficar na rua até meia-noite. Sim, com certeza. Renato Garcia, o filme. Filho de Francisco, ia ser massa o filme com o Ian. E Naquele dia, nascia Renato Nóbrega Garcia, o primeiro filho de Irene Aparecida Nóbrega, uma jovem de apenas 22 anos que vivia com sua mãe Alice. você viu? Caraca. Agora, sim, é um pouquinho diferente. Mas parece um pouco, lembra O bastante. olhar dela lembra, né? É que é legal, gente, essa imagem aqui é uma foto, né? Até vou pôr a foto original, é essa aqui. E aí pega e se transforma na IA e dá vida. Isso aqui, eu vou dar parabéns ao vídeo inteiro, porque tá muito incrível. A avó de Renato, uma mulher portuguesa, Aqui! Não, é exatamente a avó que eu lembro, é essa aqui. Saudades, vozinha. forte, rígida, daquelas que a vida molda, uma verdadeira vó raiz. Ela havia Portuguesa nascido na brava. Ilha da Madeira, em Portugal, e aos 19 anos veio para o Brasil. Eu não sabia disso, 19 anos? A avó veio pra cá com 19 anos? Caraca! Gente, a minha avó morreu quando eu tinha 15 anos, então eu queria ter perguntado muito mais coisas pra ela, queria saber a experiência dela, então hoje tudo que eu sei é que meus pais me contam, mas eu não nem tchum que foi com 19 anos. Onde teve sua filha Irene. Oh, bonitinho. Mas antes mesmo de Renato dar seus primeiros passos, Pegaram de uma foto aqui também, Era eu lá lembro com aquela roupa. aquela roupa e essa samambaia. É mesmo. É mesmo, até a sensação deu... a vida já mostrava que o caminho não seria Peraí, fácil. deu erro lá, Que o vamos genitor lá. de O Renato quê? A fralda não era descartável. A fralda é de pano? Oh. nunca exerceu o papel de pai, nunca fez questão. O pequeno Renato o viu apenas uma única vez. Olha, cara, sua avó igualzinho, mano. Nossa. Cara, A Jalena não é essa. hoje não, né? Mas as flores é o que ela mais tinha. Flor. Cara, o que eu me lembro de passar muito tempo na casa da minha avó e ela não deixava eu mexer nesse monte de planta que tinha. Era um bandeira soterrado de planta E a parabólica. e a parabólica. Ô, mãezinha, caraca. Nossa, tá tudo certo, mas... Ainda criança, e foi ali que toda a responsabilidade caiu sobre Irene. Mesmo jovem, ela era uma mulher de extrema responsabilidade, completamente apaixonada pelo filho que estava por vir, E gostava tanto que de já fazer havia neném, escolhido viu? seu nome, seria Fábio, em homenagem ao cantor Fábio Júnior. Mas Ótimo, isso é totalmente Sim, verdade. Já O é nome do Renato era pra ser Fábio Garcia. Mãe, você ia dar o nome por causa do Fábio Júnior? Mas você é apaixonada pelo Deus. Pelo Sim, Fábiozinho, então é verdade. É verdade. E aí, a história que aconteceu... A decisão não foi respeitada. Sem que Irene soubesse, o genitor foi escondido ao cartório e registrou o bebê com outro nome. E foi assim que surgiu o nome que o Brasil inteiro conheceria anos depois: Renato Nóbrega Garcia. Mãe, você tem que estar feliz que ele ainda colocou Nóbrega. O cara tá detalhista, ele tá pegando os detalhes mesmo. Caraca, isso é verdade, né, mãe? Quer contar um pouquinho melhor? Do que do nome? É, na época você tava ainda tipo operada? Não, na época você ganhava neném, daí você Não já tava no registrava. hospital, o pai podia correr no cartório e registrar. Aí ele chegou assim, por que nome você quer colocar? Pode ser Fábio Júnior. Aí ele voltou, toma meu, conhece Renato. Nossa, gente, imagina, você acabou de parir, Aí ele chega tava assim, ó, carcadinho. no arco, Tava. tava igual o Pala. Dando de cima das enfermeiras. Bem... E, enfim, foi isso. E aí chegou com outro nome. Você não brigou, não? Eu sempre fui tonta, idiotona, né? Hoje eu ia quebrar o pau, né? Hoje ia. E aí do nada se tornou Renato Garcia. Ele falou, eu coloquei... Mas quem aguenta hoje a braveza é eu, tá? 21 de setembro de 1997. 2 anos e 5 meses depois, Renato ganharia uma irmã. Irene estava em sua segunda gestação. E foi exatamente nesse momento que a vida se tornou ainda mais difícil. O pai das crianças abandonou a família, deixando Irene sozinha com 2 filhos pequenos. Para. Pra quem não sabe, gente, eu não sou registrada, tá? Eu não tenho Garcia, eu sou somente Nóbrega. E... Vamos pôr a Moraes no final? Vamos por Bora. Moraes, Bora. gente. Vamos por Moraes. Então, assim, eu e Renato é filho dele. E o Gui, filho... Mas nós tudo é filho do El também, entendeu? Agora nosso pai.
Então, o nosso pai criou, você pegou, quando você começou a criar da gente, tinha quantos anos? 1 ano? Tinha 1 ano e 8 meses. E o Renato? 3 anos. 3 anos. Então, tipo, só pra informar pra vocês aí. Fala um negócio pra você, isso aí hoje não existe mais, você só acabou crudo, hein? Acabou tudo, viu? E mãe, você também imagina 2 fios e ser perdida. Meu, e agora? O que eu vou fazer? Porque minha avó nessa época, gente, eu falava, era terrível. Foi difícil. Então, se a gente for contar as histórias brabas mesmo da minha avó, você dá uma assustada. Então, não foi uma época fácil. Não foi aquela mãe que falou, vem aqui, eu vou te ajudar. Não, teve época de ela não dar comida nem pra minha mãe. Então, assim, mas porque a minha avó, ela era aquela pessoa que também foi criada muito, severamente. Então, por exemplo, a minha avó já, o jeito era diferente. Repetiu a criação que ela teve. Não era, acho que era até inconsciente, né? Aí fiz uma cesárea. Quando eu cheguei com você no portão, ela falou, pode deixar eu. Nossa, eu podia ficar lá na rua. E eu lembro que quando eu nasci, a minha mãe não tinha ninguém pra levar ela pra casa. Tanto que um amigo da minha mãe foi até a casa da minha avó falar, vai lá buscar a sua filha e a sua neta. A bicha não queria ir. A bicha era ruim. Então, mas igual falou, gente, é a criação. Não tem como a gente julgar hoje, a gente olhando tudo que aconteceu. Antigamente as coisas eram muito diferentes e muito difícil. Então, a minha avó apanhava muito. Era uma gente... Ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor. Ela deu aquilo que ela recebeu a vida toda. Que ela poderia Naquela dar. época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha celular, era um negócio diferente. Então, se você for conversar com a sua família aí, você vai acabar descobrindo umas coisas, meu amigo. Você vai também ficar de cabelo em pé. Em um dos momentos mais delicados da vida de uma mulher. Alguns meses depois, nascia Daniela Nóbrega, o que deveria ser apenas motivo de alegria. Essa foto sou eu. Essa é. Mas eu não acho que não tem nada a ver comigo hoje. O que aconteceu? Os outros falam que, nasceu, parece a cara do pai, a cara da mãe. Mentira. Cara de bebê, não. Tem criança que parece, não é poucos, tá? É cara de neném. Que se tornava Mas olha isso. Mãe, eu era assim? Era mais bonitinho, mas era motivo de roupa, preocupação, chapéu, sim. porque agora eram 2 filhos para criar. Esse lugar é onde? Esse lugar aí? Que eu nunca soube. É na casa da sua mãe? Porque não era na casa da avó, né? Era no meu quarto. Você tinha uma TV no seu quarto? Não funcionava. Ah, tá. Mas esse era o seu quarto. Lembra do seu pai? Eu não lembro desse sofá. Não, na verdade tinha uma cama, um bercinho, essa cômoda. Daí eu que peguei essa poltrona. Mas qual era o seu cômodo? Qual era o seu quarto na casa da avó? Não, Mas qual deles? O que a avó dormia? não, o que é pra cá. Onde todo mundo se tornou aquele quarto lá, era o seu? Todo mundo que era coisa de vida. Isso! Muita gente dormiu naquele quarto. Veio a necessidade Eu urgente tinha de essa trabalhar. comida. Foi então que Tinha. Irene conseguiu um emprego em uma fábrica. E foi nesse lugar que ela conheceu Elton Moraes. Peraí. Fábrica? Boa. Era outro lugar, não era uma fábrica. Era uma fábrica, de outras coisas. Tudo bem. Eu vou deixar abaixo isso aí. Mas foi no emprego que eles se conheceram, né? Mas acabou aqui da filha de mãe, velho. Vou deixar abaixo, mas de tudo até agora tá tudo certo. Só é como uma fábrica mesmo, né? Eles trabalhavam num outro lugar. Enfim. Naquele momento, era apenas um amigo, mas que com o tempo se tornaria o amor da sua vida. Parece E mais do que isso, se tornaria o pai que Renato nunca teve. Presente, firme e disposto a ensinar o caminho certo. Elton educou Renato e Dani. Esteve presente, Eu tenho ensinou hoje. valores e mostrou Ó, na o piso prática é, que a cômoda é também. Nossa, o quintal é igualzinho lá de fora. Quantas vezes a gente sentou ali? ter um homem de verdade. Renato e sua irmã cresceram na casa de sua avó, localizada na zona norte de Londrina. Uma casa da qual Sim, não, meu amigo. cabe um conjunto habitacional voltado para pessoas de baixa renda, onde é possível financiar uma casa com condições mais acessíveis. Foi ali que Caraca. muitas histórias começaram. Sua mãe trabalhava à noite e dormia durante o dia, para então trabalhar novamente à noite. Isso já fazia alguns anos depois, né? Tipo assim, nós já tava mais grandinho, né? Quando a gente foi pra esse... Uma rotina pesada e lembranças dolorosas para uma criança. Então deixa eu entender. Olha o portão da casa. Olha, eu caí tanto nesse espinho aqui, gente. Aqui a minha avó tinha mais... como que é o nome? Chega viva. Então, mas era de espinho, Roseira. roseira. Meu, quantas vezes eu não caí aí? E eu sentei muito aqui, ó.
eu fiquei na casa da minha avó até os meus 15 anos de idade, tipo, visitando ela. Então eu passava todo final de semana lá. E aí minha avó fazia eu trazer a cadeira dela aqui, ó, aqui fora. Aí eu ficava sentada aqui com as minhas primas. E aí na escola dela, com 15 anos ali. Então eu ficava levando e voltando. Mas eu lembro muito dessa roseira. Momentos vividos naquele lugar. Brigas, discussões, desentendimentos, mas também momentos simples, que carregam um valor enorme. Caraca, Na frente da padaria. nossa, minha Olha avó o muro, velho. Olha o muro também. Caraca, Dani, eu Piso. comprei esse dinossauro com ele. piso. você tem a... Gente, o muro, depois desse muro ele foi quebrado, tá? Ele foi quebrado, mas minha avó fazia plantação aqui. Minha avó era as mulheres das plantas. Cadeiras no quintal, os primeiros amiguinhos, O orelhão tem até hoje, né? Lá. ir com a avó, Peraí, ele deitado com a avó? Não consegui imaginar. Mãe, isso aqui é verdade? Tá, mas assim, é pra dar um contexto do filme. Não entendi, peraí. A avó era carinhosa? Não, mas ela era aquela avó, ela não dava aquilo que ela recebeu. Isso, gente, a minha avó, ela não era muito carinhosa, mas ela ela... era guerreira, protetora. Muito, Não ela... deixava faltar. Tipo assim, minha mãe, ela tem quantos somos? Vocês 8? Não é 8? Era 8. 8. E ela, assim, cuidou bravamente de todos. Então, com certeza, a minha Sozinha. avó é o meu orgulho total. Então, assim, quando a gente fala de brincadeira aqui, é porque a gente conhece e a gente também vivenciou muita coisa engraçada com ela. E, então, mas ela não era carinhosa, ela era portuguesa brava mesmo. Mas foi melhor não podia. as Amém. travessuras, as idas à padaria com a irmã, os jogos de bola no campinho, os dias de escola. Tudo isso ajudava a moldar o caráter de um menino que no futuro se tornaria um grande nome. Minha mãe pegava um ônibus aqui na rua de baixo, aqui, ó, pra ir pra trabalhar cedo. Aí, mano, eu sabia. Eu já sabia, viado. Minha mãe ia trabalhar, eu sabia que eu ia comer uma paçoca. Aí quando o busão subia, todo dia ela catava lembro. 2 moedas de 25 centavos e jogava assim, ó, na calçada. Aí eu e minha irmã. Eu não lembro disso. Aí jogava, catava moeda, aí comprava na padaria aqui, que eu te mostrei. Gente, olha que engraçado, né? Dani, igual. Essa é a Vida? Como é o nome dela? É, melhor do que Gente, o Renato é 2 anos e meio, quase 3 anos de diferença de mim, então tem coisa que ele lembra que eu não lembro. Então, pra você ter noção, eu nem lembrava disso aqui. Da padaria? Lembra de jogar moeda pra nós? Você tinha moeda também. Jogava moedinha pra nós. Não lembro. Nossa, a caixa de correio. Faz tempo que eu não vou lá na casa Por da que você avó. conseguiu fazer isso? Algum tempo depois, ainda trabalhando na fábrica Bratac, uma fabricante de fios de seda, Irene passou a trabalhar também como diarista, para complementar a renda. E foi nesse momento que uma das cenas mais marcantes da infância de Renato aconteceu. Ela implorou para sua patroa para que pudesse levar Renato junto ao trabalho. O motivo? Ele apanhava da avó e Irene não gostava nada disso. Por sorte, Irene tinha uma patroa de bom coração e ela permitiu. E assim, com apenas 3 anos de idade, Renato percorria um longo trajeto, debaixo do sol quente e ao lado da mãe. Isso é verdade? Levava ele junto e a patroa deixava. Não deixava a patroa? O que aconteceu? Tipo, você levava escondido? Não, eu falei com ela, daí ela falou, não dá criança. Aí eu falei, ai, por favor, minha menina fica sozinha. Ela falou, se você trazer, daí ele não é pra brincar com as coisas do... Ah, tá. Então ela deixou ir, mas... Deixou, mas aí ela punia. Ela me punia assim, você deixa o seu filho o dia inteiro quieto, sem mexer nas coisas, sem comer as coisas. Nossa. Mas mesmo assim eu preferia, porque quando o moleque ia comer, eu não sei se eu vou conseguir. Criança, né? Criança. Nossa, gente. Aí eu fazia uma cabana lá no quarto na hora da refeição do riquinho. E o Renato queria, que o Renato viu, o Renato sempre comilão. Aí eu pegava o lençol dela sujo lá e fazia uma cabana no quartinho. Pra ele não poder ver. É, daí ele brincava de cabana, até o horário do almoço acabar. Mas que barra, hein? Nossa. Eu já ia catar da outra criança aqui. Não, porque Não eu ia. tinha que fazer isso porque eu tinha você em casa. Assim. E eu ficava nessa época também com a avó, um ajudava e o rei ia trabalhar Não, com você. você eu consegui vaga depois na creche, então já... Ah, mas o rei ia trabalhar com você. É... E o Gui não existia nessa época ainda. Não... Para chegar ao trabalho. Lá, ele via uma realidade completamente diferente. Via o neto da patroa brincando com os melhores brinquedos.
enquanto ele ficava sentado, Ai, quieto, gente. sem poder brincar, apenas comendo o que levava em sua marmita. Aquilo doía nele, mas doía ainda mais em Irene, porque ali ela enxergava a desigualdade, enxergava a impotência de não poder oferecer ao filho o mesmo. E o que é mais doido, essa situação hoje acontece no Brasil inúmeras vezes, né? Assim, o Renato é o nosso maior orgulho porque ele mudou todas as nossas vidas e hoje, se um dia a gente tiver filhos, construir nossa família, a gente vai poder fazer de tudo pra eles. Mas imaginar que isso aqui acontece nos dias de hoje, pra mim não entra na minha cabeça que você trataria uma criança diferente, você negaria um brinquedo ou uma comida e tipo, gente, eu sei que é simples pra criança, mas imagina com a mãe ou com o pai vivenciar isso, né? Não é agradável, não. Olha, eu vou te falar, tem que ter quantas mães, quantos pais tem que aguentar isso calado pelos filhos, pelo serviço, então... Mas ela tentou me dispensar. Ela tentou? Aí ela me encontrava diarista boa, né? Ela falou, vou te aceitar então, mas deixa o menino de novo sentado. Caramba. Ainda mais E ao mesmo tempo, a necessidade de permanecer naquela situação, porque precisava do trabalho. E a vida, às vezes, gosta de dar voltas inesperadas. Porque anos depois, aquele mesmo menino, filho da patroa, que tinha tudo, se tornaria fã de Renato Garcia. A vida nunca foi feita de privilégios. Mas igual, a criança também não tem culpa de nada, né? Cresceu que massa, virou fã e tudo mais. Ele tinha uns 4 anos. 4 aninhos na época? Menino na minha idade, mas ele era ruimzinho. Quando eu saía pra lá e puxava o cabelo do Renato. Eita, nós. E você não dá o puxão de volta? Não. Tô brincando, viu, gente? Para eles. Mas uma mãe Eles transforma são pouco crianças, né? em tudo. Acontece. E Morte, mesmo né? quando falta dinheiro, ela entrega o que mais importa. Presença, sacrifício, amor. Eu atrás de outros empregos e trabalhando e também de diarista. E eu lembro que quando eu fui de diarista, eu implorei pra mulher deixar eu levar o Renatinho junto comigo, porque eu não queria que ele ficasse apanhando mais da avó. E aí ele ia agarrado na minha calça, daqui lá em cima a gente ia a pé, por quilômetros, mas a gente venceu. Eu mostrei muito pra ele que nossa luta não ia ser em vão, não. Foi com muita dificuldade, mas não faltou amor, não. Com o passar do tempo, a casa foi ficando ainda mais cheia. Ali não moravam apenas Irene e seus filhos. Não era assim. Não era assim uma floresta, era flores. Mas era vasos, né? Mas a janela... Até as gradezinhas. Ele, o muro lá era... E piso igual. O piso, e lá atrás tinha um negócio que a gente conseguia subir A no parabólica, telhado. E tinha um murinho, né? Eu subia muito aqui, ó, gente, ó. Tinha um murinho aqui, que eu subia e eu podia ver a Beth, que era a vizinha. Relógio de energia. Isso, relógio de energia. Vivia na casa da Beth, lá só. Mas também a avó e 7 tios. Renato cresceu vendo seus tios indo embora, seguindo suas próprias jornadas, enquanto a vida deles parecia permanecer no mesmo lugar, entre dores e pequenas alegrias. A realidade era dura. Irene ganhava apenas um salário mínimo e ainda era cobrada por sua própria mãe por não ganhar bem. A pressão aumentava. As intrigas também. 24 de agosto de 2000. O tempo passou. 3 anos após o nascimento de Daniela, Irene estava grávida novamente. Nascia então Elton Guilherme Nóbrega Moraes, filho de sua união com Elton. Mas passava por Eu tinha um cursinho, 64. Não era 90, não, era 64. Mas o que deu pra você? Já tinha o Elton. Você vai lá e coloca Elton com H. Elton Guilherme Nóbrega Moraes. Mas é porque acontece, o meu nome é com E e com M no final. Foi. E o Sérgio, assim, é com H e com M. Aí depois a gente... como é que fala? O seu nome é de um jeito do Gui é totalmente diferente. Diferente. O Gui... Como é que é? Júnior? Como é que fala? Você não colocou o Elton Júnior. O Guilherme veio da onde, o Guilherme? A mãe que quis? Eu, a sua mãe. Oi? O Gui, qual você queria nome, o Guilherme? Era pra ser Vinícius. Aí eu ia colocar Vinícius, que eu acho muito bonito. Vinícius Nobre. Ou Alan. Daí a minha sogra falou... Nossa, a Alan ia ser legal também. Estiloso. É Alan, o nome do Gui. Daí a minha sogra falou assim, porque Vinícius, o meu ex lá, tem filho que chama Vinícius, mãe. Aí o outro falava, não, porque Alan é nome de um filho de uma traição. Olha lá o Vinícius. Você sabe que seu nome era pra ser Vinícius ou Alan? Vinícius?
Estamos contando as babadeiras aqui dos... Desse né? vídeo ficou legal, né? Nossa, ficou monstruoso. Mas se a situação já era difícil, agora se tornava Essa ainda foto mais é original. complicada. E assim como outros familiares já haviam feito, Ali. Irene decidiu seguir um novo caminho. Renato viveu naquela casa até os 8 anos de idade. E então, chegou o momento de dizer adeus. Sem muitas condições, a família passou a morar nos fundos de uma construção, em um cafezal. Elton construiu 2 cômodos. Elton Mas a- construiu? Você construiu? Peraí, qual o fundo? Da madeira lá? Não, da casa da minha mãe. É que eu me O pergunto cara, um pouco. ele falou no fundo de um Cafezal cafezal. Cafezal é um bairro. Mas deixa eu entender. Quando o Gui nasceu, nós estávamos morando na casa da avó ou ainda Na não? casa da avó e eu tava construindo a casa. Ah, então nós moramos um tempão lá na casa da avó. E você não. Não, eu não. Aí o Gui nasceu, nós foi pra casa do cafezal que era da sua mãe. Isso, De isso. favor também. Isso, que foi no fundo que eu construí, uma dependência. Não sei se tinha construído, não. Gente, eu descobri com vocês. Tinha, mas daí a gente não conseguiu construir o Não banheiro. conseguimos acabar a casa, só que acabou um quarto, de boco só e piso no... E onde tá essa O resto não casa? tinha vidro na janela, não tinha porta. No quarto eu tinha rebocado e posto piso e vidro na janela. O banheiro eu não acabei, não tinha vidro na janela. Na sala não tinha vidro na janela e nem porta. Na, Vocês foram morar lá assim. na cozinha também não tinha janela, vidro na janela e nem porta também. Aí vocês saíram da casa da avó e foram morar pra essa casinha. Isso. E a avó aceitou de boa, a mãe saiu com nós tudo. Mais ou menos. Deu treta. Deu treta. Mas peraí, hoje, como tá essa construção? Foi destruída? Eu já passei algumas vezes lá, tem a casa da frente, tá toda estilizada, foi reformada. A casa Bonita. que Hoje você- a casa, isso, hoje a casa tá bem bonita. A casa que você começou tá bonita. Acredito que sim, que não dá pra ver que ela é no Mas por escuro. que você não entrou lá? Não pode? Hoje é outra pessoa que é outra dona? pessoa que é dona. Ah, entendi. Já foi vendido então. Caraca, A nem. realidade era tão dura que não havia dinheiro para terminar a casa. Foi um momento crítico, um dos mais difíceis. Depois disso, passaram a morar de favor em uma casa. Meu Cara, é Deus. bem parecido essa Aí, casa. A bem avó, parecido. a avó de vocês, a avó do Gui, ela vendeu lá pra ir embora pra Portugal. Isso. Daí ela comprou isso daí, Que era herança dos irmãos. que era a herança dos irmãos. Essa casa Aí ela falou, foi. ó, pra vocês não irem pagar aluguel, vocês vão morando ali. Então ela foi o que salvou por anos. Sim, Foi, muitos eu anos. amava morar aí. Né? Mas essa casa, quem construiu essa casa de madeira que a gente morava? Essa casa de madeira era uma venda do meu avô no sítio. Aí ele desmanchou, vendeu o sítio, comprou esse terreno e desmanchou a venda e trouxe a madeira e construiu a casa. O seu avô construiu a casa, então? Meu avô. E eu lembro que aqui do lado, ó, era. Você falou que era uma casa aqui antigamente também do lado, no mesmo terreno. Isso, tinha 3 casas no mesmo terreno. Lá no sul tinha uma casa. Todos os filhos foram morar no terreno. Nós morou lá. E era gostoso. Quando a gente morou, nós dividiu a casa no meio. Morava a gente na frente, meus irmãos no fundo. A casa do lado era o tiozão. E no fundo era o Júlio que morava. E quando que vocês entraram aí? Que vocês conseguiram um puxadinho? Quando? Quando Ah, uma isso família foi depois. saía, colocava outra. Ah, com o puxadinho do Moraes ali então. Isso, Entendi, mais ou menos. entendi. De madeira. Uma casa que não estava em boas condições. Essa janela Que corria risco de cair. E uma viga do Olha a casa! Sim. Olha lá! Ele é dessa madeira. A casa, ela tava pra desmoronar em cima. É até legal, quando a gente não foi morar nessa casa de primeira, tá? Essa casa era que a gente ficava assim, meu Deus, olha que a casa já tá pra cair, mas nós falávamos assim, meu Deus, que casão. Fiz alguns reforços lá pra gente poder morar. Mas a gente morou na casa do fundo primeiro, por muito tempo ali, né? Como foi um ano, né? A gente morou na frente, na metade dessa casa. Aí a gente foi pra casa do lateral. Da lateral nós foi pro fundo. Estava trincada. O quarto de Renato tinha rachaduras, Nossa, por tinha. onde o vento entrava nos dias frios. E quando chovia, chovia dentro de casa. Mas Renato, Daniela e Guilherme ainda eram Ó, pequenos Buquinha. e não tinham o discernimento para entender aquilo como sofrimento. Muitas vezes, o almoço era apenas um miojo com uma fatia de queijo. Na porta. Gente, isso aqui é memória afetiva pra mim. Quando tinha queijo era a minha maior felicidade, porque mussarela era caro. Não tinha mussarela, meu amigo. Verdade. A mãe, eu lembro que era uma vasilhinha de vidro. Nossa, até água a boca. Fazia um miojão e quando tinha mussarela, eu e meus irmãos, a gente pulava de alegria por ter mussarela. Porque mussarela pra mim era item de gente rica. É, era gente rica. Nossa, até isso aqui ainda tá vivo? Meu Deus! Canela, eu tenho ela Tem até até hoje. hoje lá em casa, na casa do meu pai. E tinha essa mesa, fogãozinho aqui, e aqui era o quarto dos meus A pais. porta, né? Na verdade, na parede.
e eles pulavam de alegria, porque não sabiam que aquilo era falta. E é exatamente como diz uma citação: quando penso que na vida tudo aprendi, descubro na pureza de uma criança que nada sei. Criança Foi uma nem fase imagina. difícil, marcada por traumas, mas também por aprendizados. O preconceito era constante. No bairro, eles eram os únicos a morar em uma casa de madeira, Essa foto é enquanto os verdadeira. outros Tinha. viviam em casas de alvenaria. Tinha. Crianças passavam e jogavam pedras na É casa. verdade. Chamavam eles de pobres, de mendigos. E por isso, Renato era excluído e não tinha muitos amigos. Sua válvula de escape era o futebol. Sempre jogava no gol. Mesmo gostando do esporte, treinar em uma escolinha era impossível. A condição financeira não permitia. Naquela época, Irene tinha um Oi. Corcel 2 branco. Elton tinha um Fusca verde 1900. Não, o Fusca do pai era arrumado, gente. 1900, eu não fui em 1900, não. Era... 1964. Mas não era assim, não. Era 64. Não era assim, não. Era arrumadinho, que o pai arruma, deixa ele... E é até legal, eu lembro muito da nossa infância que a gente não teve acesso a cursos, a esportes, a gente tinha o que a gente tinha na escola. Então, quando eu vejo hoje que uma criança faz balé, música, eu falo, eu fico de cara, eu falo, gente, tem que dar muito valor. Porque eu lembro de fazer capoeira e fazer bombeiro mirim porque era de grátis. Então não tinha na minha época, e a única coisa que eu queria era isso. Então eu via os colegas assim, em volta da gente, meu pai me levou pra viajar em Rolândia. Eu já entrava em choque, porque nós nunca tínhamos nem pra Rolândia, assim, entendeu? Não tinha nada. Tipo, minha família a gente não ia viajar, porque igual eu tô, a situação era mais difícil, mas o amor a gente tinha, sabe? Independente de tudo. Mas é legal a gente ter essa noção, né? 1994, quebrado na garagem. Enquanto outras famílias tinham carros como Vectra e Celta, considerados caros para a época, mas mesmo diante de tudo isso, Irene e Elton nunca pararam. Sempre trabalharam duro para garantir o sustento. E enquanto isso, sem eles perceberem, Renato começava a dar seus primeiros passos. Aos 11 anos de idade, ele ajudava pessoas a gravarem vídeos para a internet. Não ganhava nada, fazia por amor. Essa época aí, eu acho que quem vai mais saber das histórias acho que é a mãe e o Renato, porque quando ele começou a ficar mais adolescente, é aquele momento que você não conversa muito com os irmãos, você vai sair mais pra rua sozinho com os amigos, então foi uma época que ele começou a andar e ele não falava muito pra gente, né? Eu lembro muito disso. Isso daí ele vai contar. Ali, sem saber, o talento já se mostrava presente. Enquanto isso, seu pai seguia na estrada. Trabalhando como caminhoneiro, ele passava de 20 a 60 dias fora de casa. Muitas vezes passava fome, frio, trabalhava com dor e perdia datas importantes. Mas nada doía mais do que a saudade dos filhos. E ali se revelava o verdadeiro pai que aquelas crianças haviam ganhado. Porque laços de sangue, cara. 20 a 60 dias Cara, a fora nossa de casa é casa. muito legal porque Muitas não tem vezes passava filho. fome, frio, trabalhava com dor e perdia datas Ó, essa foto aqui é verdadeira. Eu lembro desse dia, o Guizi, minha prima. importantes. Mas nada doía mais do que a saudade dos filhos. E ali se revelava. Aí, Caramba, ó, vamos falar. Isso aqui era fechado, tá? Aqui era fechado. Porque aqui era um mas sofá. a mesa era... Era assim, ó. Era quadrada, mas tinha... A pia aberta era assim mesmo, ó. A pia. A porta lá era daquele jeito. Essa porta, essa aqui na verdade não existe, né? Essa aqui é pro Existe? quarto. Não, existia? Essa porta? Não, mas essa é só pro que ela abria quarto. pra fora, ela abria pro lado de dentro. Aquela viga lá em cima, ela existia. Mas eu só lembro dessa porta aqui, ó. Não é pro dessa Não, aqui. essa porta não existia. Ah, Ela tá. era pra- mas Tá. era Essa o- existe, do que a gente quarto. fechava com um negócio. Com madeira. Com a madeira. E aqui, ó, a gente andava tudo, tá, gente? Eu, Renato e Gui, nós andava por todos os fundos da nossa casa inteirinha, porque era aberta, né? o verdadeiro pai que aquelas crianças haviam ganhado. Porque laços de sangue unem, mas é o amor que eterniza. Esse foi um momento difícil na vida desse pai que escolheu amar aquelas crianças incondicionalmente. Ele não pôde acompanhar de perto boa parte do crescimento deles. O que mais doía nele era subir em seu caminhão para viajar e saber que perderia festas de aniversário, momentos em família, datas Short especiais, jeans, usava pequenos muito, momentos olha que que para cheira muita de igreja. gente podem Muito. parecer Até simples, aqui, ó. mas que para um pai significam tudo. Elton era rígido com as crianças, não por frieza, mas porque queria que elas aprendessem a dar valor, que entendessem o peso do seu esforço e de Parece sua bem mãe. a casa. Queria que soubessem que tudo que chegava dentro de casa tinha custado suor, distância, saudade e sacrifício.
E isso foi essencial para Aqui quando ela foi viajada, olha, Meu Deus. olha a carreta lá, tá lá do lado que nós foi Astorga, né? E nesse dia eu lembro. Queria que soubesse que tudo que chegava dentro de Nós casa tava tinha custado na- suor, distância, Abraço. saudade e sacrifício. E isso foi Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo o conceito aqui, ó? Aqui, ó. Aqui era calçado e a fábrica ficava lá no sul, de Depósito, que era a Bravo. Esse dia tava tendo uma greve. Tendo não, durou 10 dias essa greve. E eu fiquei lá em Astorga com um monte de caminhoneiro num bar enquanto eles assistiam a novela das 10. Foi uma experiência e tanto. Eu não senti nada. O quê? Você dá. Meu, passa na frente dos caminhoneiros pra você ver a treta que é. Fih, hora da novela é sagrada. Lá eu descobri, viu? E essa foto, né? essencial para moldar Esse os é princípios e os valores daqueles pequenos. Ele seguiu nesse emprego por 10 anos de sua vida. 10 E enquanto anos, Irene fazia papel de Caraca, mano. Mano, a janela não era assim, né? Não, não Aqui, era, mas. aqui tinha uma fresta gigante. Eu até entrava por ali quando a casa inteira tava fechada. Mas era essa cor aqui mesmo, tudo. A porta é igualzinho. Os copos. Os copos é mesmo. Nossa! É aqui aberto. nostalgia. pai e mãe, na ausência que o trabalho impunha, ela também segurava Esse canto aqui não existia, tá, gente? Ó, aqui de fora não. Era uma varanda lisa. Aberta. Porque aqui ficava o tanque e o banheiro. Então, a gente, quando a gente quisesse usar o banheiro, eu acordava 3 horas da manhã. Eu tinha que sair lá fora. Dava um medo do tudo dentro caramba. de casa. Não deixava transparecer a ausência do marido. Fazia de tudo para que os filhos não sentissem o peso completo daquela distância. Dentro do possível, nunca faltou nada. Mas quem realmente Aí eu sentiu parava, o peso caía da meio Parava. Ô, você tinha que ver a minha tristeza. Tô eu lá na viela e o Renato. Assim, quando a gente viu que o caminhão tava parado, nós falou, ferrou. Amigo ferrou, porque assim, quando o pai tava vindo, não dava tempo de chegar em casa. Nesse exato momento, quer dizer que ele já chegou e ele viu que nós tava na rua. Meu amigo, a treta comia solta. Porque, né, vai falar, é perigoso ficar na rua, meu amigo. Então a treta comia solta aqui nessa hora. era o casal. Eram eles que se esforçavam ao máximo para prover tudo. Eles que carregavam nas costas a preocupação silenciosa, que apertavam daqui para não faltar ali. Depois de muito suor e muito trabalho duro, em 2006, Elton conquistou sua moto 0 km, uma Titan 150, ano 2005. Moto que permanece na família até hoje e que mais tarde serviria como presente de aniversário para Gui Nobre, quando ele completasse 19 anos e tirasse sua habilitação. Em meados de 2007, Irene passou a trabalhar em uma fábrica de couro chamada Courada. Ela trabalhava na parte da produção, preparando o couro em grandes máquinas. Mas foi esse dinheiro que por muito tempo garantiu o sustento da família. Recebendo tão pouco e tendo Isso aí 3 também. filhos para criar, Nossa. Irene mal tinha dinheiro para abastecer seu corcel. Muitas vezes, ela não podia ir de carro todos os dias ao Esse é o trabalho. corcel que quando chovia entrava água no meu pé? Meu amigo, juro pra vocês que quando eu ia buscar minha mãe, Na verdade, era o pessoal que teve 2 corcéis. 2 corcel. E aí quando eu e meu pai ia buscar minha mãe, que era de noite, juro, eu fazia assim, ó, chovendo pra caralho lá na 10. Eu fazia assim, ó. Eu tinha que erguer os pés, você entendeu? Porque molhava tudo. Eu lembro. Eu ficava com os pés erguidinhos, porque entrava um monte de água ali no passageiro. E como você explica pro amiguinho que entra água dentro do seu carro? Mas seu pai comprou um negócio e a gente ia ficar fazendo rebite lá pra não acontecer mais isso. Eu arranquei um cenário velho pro outro, comprei uma chapa de aço, rebitadeira e eu cortei E e foi. rebitei no lugar. Acabou o problema. Cada litro de combustível precisava ser pensado. Cada gasto precisava ser calculado. Eu lembro que a gente não podia ficar andando de carro. Por exemplo, a escola era pertinho, mas pra eu e pra minha tia era tudo ônibus. E quando era domingo, por exemplo, vamos visitar a sua tia, era 40 minutos longe, então não era sempre que dava, né? Então eu lembro muito de vocês fazerem essa negociação. Ó, esse domingo vai dar pra ir? Não vai dar? Eu lembro muito disso. Então não era esse... O dinheiro era contado. Era contadinho. Escolha. Assim, não faltou comida pra gente, mas também não era nada... Como eu falei, mussarela era um negócio de luxo. Não, de rico. Era de rico, mas comida não faltou, mas não tinha luxo. A gente viveu... Precisava caber dentro de uma realidade apertada. Ela trabalhou por muito tempo naquele lugar, mas saiu antes de a fábrica declarar falência, em 2015. O local ficou abandonado. É esse lugar E, por coincidência da vida, Aí eu já fui embora desanimado, porque ele pegou e já guardou. Aí eu fiquei bem triste, eu fui embora e... Ai, deu vontade de chorar, tá vendo? Criança voltou anos depois.
depois Era do lugar isso, onde tinha você que ter trabalhou. mãe. Tinha. Você Tinha que voltou ter, anos né? depois do lugar onde você trabalhou. Enquanto isso, o tempo ia passando e Renato também crescia. 2011, ano difícil. Vivendo uma realidade Eu tenho essa complicada, prova. Renato, aos seus 15 anos de Não, idade, conheceu um jogo Vamos usar a caixinha de um som. jogo online, com interação com pessoas de todo mundo. E naquele momento, aquilo se tornou tudo para ele. Renato passou a se privar do mundo externo, das amizades, das experiências e coisas essenciais para o desenvolvimento de um jovem. Ele se trancava em seu quarto, Nossa, por horas e anos, dias, buscando dentro daquele jogo algo que faltava na curtida é a vida real. mesma. Aprovação. É Ele assim, via outros jogadores com contas evoluídas, Caralho. cheias de itens raros, respeitados dentro do jogo. O E cara queria vai ser um escolher o dos jogo melhores pra gente também. lá, pô. Queria que seu nome Não. fosse reconhecido. Seu É, nome, mas- Sky. Sky Mas Hell. enquanto tentava crescer dentro daquele mundo virtual, na vida real, Renato estava se afundando. Ele não tinha amigos, chorava em silêncio dentro do quarto. Sua vida se resumia em jogar e estudar. E mesmo assim, aquilo fazia muito mal a ele, pois se sentia vazio, se sentia um nada. Olha. Mas foi exatamente nesse vazio É, que isso. algo começou a nascer. Cara. 29 de É até legal falar pra vocês. Vocês podem falar assim, Renato, será que ele é assim mesmo na vida real? Gente, eu como irmã dele, eu posso dizer que o bicho é atentado desde pequeno. Ele é contador de história, ele é bom. Então assim, eu lembro muito de conviver com ele e ele sempre fazia brincadeiras. Tanto que quando a gente ia pra minha avó de ônibus, só eu e ele falava assim, a gente tá perdido, a gente não sabe onde tá. Meu, eu chorava e ele levava até o final. Então ele era terrível, gente. Ele contava sobre a noiva da frente da nossa igreja que tinha se matado. E então ele sempre foi esse irmão mais velho, contador de história aqui pra gente. Da Então. noiva é verdade. Também. Ela morreu mesmo? Verdade. Eu achava que tava mentindo esse tempo todo? Não é. Ai, que susto. Então assim, tinha uma coruja na nossa casa, então em todo momento. Não, Dani, Não, a a coruja, ela chocava uma vez por ano lá. Não, mas durante quantos anos? Aí minha avó falava que era a morte. Era morte. E aí quando começava a falar, meu Jesus, aí imagina uma igreja de frente que a gente tinha falado que uma noiva tinha se matado. Meu amigo, olha, então o Renato, ele sempre foi esse cara, gente, ele era contador de história, muito animado, muito criativo, isso é o, nossa, o Renato tem nem o que de dizer. setembro de 2011. Aos seus 16 anos, Renato decidiu preencher aquele espaço de uma forma diferente, criando um canal em uma plataforma nova Ele que foi ainda estava visionário. começando a crescer, o YouTube. Mal sabia ele, mas ali estava começando uma das maiores viradas da sua vida. No início, ele ainda estava completamente focado no jogo, e por isso passou cerca de 2 anos gravando gameplays de Mu, sem retorno, sem dinheiro O chão. e sem O chão reconhecimento. nosso era assim. Mas mesmo sem perceber, ele já estava aprendendo. Aprendendo a gravar, a editar, a se comunicar, a ser constante, coisas que mais tarde fariam toda a diferença. 2012, ano de mudanças. A vida da família ainda era difícil, mas aos poucos tudo ia se transformando. Cada situação vivida e dificuldade enfrentada naquela velha casa de madeira, tudo era aprendizado e evolução. Foram dias difíceis naquele lugar, mas também foram dias felizes. Muito. Não por terem dinheiro, mas por terem união. Dani Muito. Nobre Ixi. amava brincar na rua. Você tá moça aí agora? Aprontava pela casa. Renato sempre Viela. brincava no bequinho próximo dali. Fia, Viela, a gente brincou muito. É por isso que eu falo, as lembranças que eu tenho dessa casa é só coisa boa, você acredita? É igual quando a gente é criança, a gente não tem noção das dificuldades. Os pais, eles fazem muito essa função de proteger. Então pra gente estava normal. Eu nem imaginava tudo isso que a gente tinha passado e pra mim eu só tenho lembrança boa de jogar PlayStation com meus irmãos, de assistir filme. Como a casa era pequena, a gente ficava tudo junto. Não era aquela casa separada, então era sempre brincando. E é por isso que eu falo, eu amo ter irmãos. Eu acho que pra mim é a minha parte preferida. Eu acho que quando nós nasce filho único eu acho que Falta um pra brincar, né? falta pra brigar também, porque hoje eu sou boa de briga por causa dos meus irmãos. Ah, eu queria ter tido uma irmã. Eu queria muito ter tido uma irmã, uma companheira pra vida assim, mas Deus me deu, né, também as minhas amizades, então eu nem tenho o que dizer. Mas eu queria ter tido uma irmã com certeza. Era pra gente ter irmãos gêmeos, né? Então peraí, se um dia eu tiver filho, eu tenho perigo de eu ter gêmeos? What? Como assim ninguém me falou isso aqui? Agora. Mas peraí, era da avó esses gêmeos? Não.
Ou é de quem? Quem é que é Sua o... mãe. Até eu que perdi. Era pra nós ter... Você sabia Antes se era... antes do Guilherme era gêmeos. Era gêmeos. Eu acho que com 2 ou 3 meses tem um amor espontâneo. Era menino ou menino? Ou era 2 meninos ou 2 Dava pra meninas? ver certinho. Não dava pra ver? Caraca, era pra gente ter um irmãozinho de... Imagina! Era pra ser 2 antes. Tipo Se assim, fosse 2 não teria o Guilherme. Caraca, como as coisas acontecem... Ah, é mesmo, não teria o Guilherme. Será do jeito que você ia... Ai, Raquel... Sua mãe não podia passar perto, já era brava. Cara, a vida é perto. E mesmo com tudo que viviam, existia felicidade nos pequenos momentos. Ai, Mas mas- nada parecia. Chegou o momento de dizer adeus àquela casa. Caramba, mano, e eu morava exatamente aqui, galera. Ah, o cara pegou os Nessa detalhes casa aqui, eu também esse muro branco. Quantas vezes, mano, eu já brinquei nessa viela aqui, ó, Nossa, tá ligado? muito. Aqui, ó, deixa eu ver, ó. Quantas vezes, mano, ó. Quantas A vezes na minha vida eu já Letícia, o brinquei Silvio. aqui, ó. Aqui onde foi... Agora eu vi que ele pegou as Né, mano, eu vim na verdade da Zona Norte, mas eu morei um bom tempo aqui e eu brinquei muito aqui nesse lugar, mano. Aqui era a minha casa, nesse muro branco aqui, tá, galera? Ó, minha casa, eu morava numa casa de madeira aqui, sabe, galera? Eu tinha acabado de me mudar daqui pra um prédio da Coab, que é um prédio do governo, que o governo... Então a gente morou... Nossa, na época que inaugurou era assim, né? Eu lembro que... Então a gente foi morar no... Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, a gente foi pro Cristal. Sim, ficou quase 6 anos. 6 anos no Cristal, né? Só que aí era mais longe, tipo, do meu colégio que eu... das pessoas. Era um bagulho assim, aqueles prédios do governo, sabe? Coab. Aqui chama Coab. E aí, mano, vocês viram aí, mano, era de madeira, mano, era uma casa de madeira. Que era nossa vizinha, mano. Meu pai era caminhoneiro, desfilava o caminhão dele aqui na frente da igreja. Tá aí, tá explicado porque que tá o caminhonada aí. Em 2012, um representante da Coab foi até a residência da família Imagina a e viu as notícia. condições de humildade em que Não eles foi? viviam. Não, O que aconteceu? eu tava trabalhando na fábrica e tal, e aí eu recebi uma ligação do lado, porque eu já tinha ido na fila uma vez. Eu lembro que nós foi junta pra pôr o nome na lista. E foi anos depois. É, a gente tava eu estava lá na fila, né, e aí eu tava trabalhando, meses depois, eu recebi uma ligação, atendi e falei aqui e tal. Aí você foi escolhido. Então foi por ligação que você recebeu a Por notícia. ligação. Caraca. Imagina na hora o baque, você fala assim, meu... Porque Eu até chorei, então... eu tava carregando, juro, Dani, eu tava carregando uns fardos assim de amendoim dentro da fábrica, uns fardos que a gente pesava, aí eu coloquei no chão, fui atender, aí me deu a notícia, eu joguei outro fardo e comecei a chorar. Caraca, Aí imagina... eu liguei pro seu pai. E aí vocês fomos pra ele casa chorou, própria. ele chorou. Tipo, aquela casa que a gente tava de madeira já não tava boa pra quem tava perigoso morar lá. Na verdade era da mãe, né? E era uma casa velha. Já Tinha tava condenado, então assim. tava na hora. Tava Mas depois na que a hora, gente tava. saiu, alguém morou lá? Não. Nunca mais Não, ninguém sim. morou? Mas depois a minha mãe desmanchou a casa. Ah, e até hoje o terreno tá lá. Hoje tá lá o terreno. Tentar... Nossa, eu queria muito ter aquele terreno. Deve ser legal, né? O Gui tentou, né? Sim. Tá. Vai dar certo. É. Sem dinheiro, sem Ah, não, nada. aquela... E diante daquela realidade, eles foram contemplados com um apartamento da Coab. E ali começava uma nova vida. O apartamento era pequeno e bem simples. Caraca, mal mano. acomodava toda a Nossa! família. Renato Isso é e seus verdade, irmãos é, dividiam um É quarto. real. Nossa! Isso aqui é IA? Não, isso Não, aqui... isso porque aqui isso aqui é- aperta, meu... É verdadeiro isso aí. Gente. Os lençol que eu colocava na cama de vocês. Dormia eu, o Renato e o Gui, só que o Gui depois de um tempo foi pro sofá. E olha que loucura, eu lembro de dormir aqui e quando eu abri a janela, porque nós não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Tinha aqui um auxiliar aqui embaixo. Aqui, aí, né? Aí o Gui falou que vocês roncavam muito e ele foi pro sofá. É que o Renato ficava no computador até a alta madrugada, achando tiozão. E eu tentando dormir, meu amigo não conseguia. Eu sei tudo os vídeos do tiozão, porque eu não tava junto lá. É verdade. Rapaz, ele é isso aí! Meu Deus. Gui muitas vezes dormia no sofá Muitas da vezes sala. não, nossa, dormiu a adolescente. Não, é isso aí mesmo. Eu acho que esse aqui mesmo é de Não, verdade. a banqueta, tinha aquela Sofá. muretinha. Esse piso foi a gente que colocou também, a gente deu um trato pra entrar, então, tipo, a gente nunca tinha passado por isso, Para né? o melhor conforto Eu de usei um todos. acerto Mas que eu mesmo tinha da assim, firma foi e uma comprei os pisos, fizemos tudo aquilo lá. Deixou bem bonitinho. das melhores fases da vida deles. Porque agora eles tinham uma casa.
Um lugar onde eles podiam finalmente chamar de lá, longe das discussões, das intrigas e da dor de morar de favor. Enquanto isso, na escola, Renato nunca foi bom. Tinha suas dificuldades e notas baixas. Era o cara do fundão, que não... É que ele mandou todo dado que eu não tava esperando. Porque o bicho era terrível, gente. Ele na colégio era gostava terrível. de estudar. Mas existia uma coisa em que ele era diferente de todos e se destacava: vídeos. Ele ajudava a classe a criar trabalhos incríveis em formato de vídeos e chegou a criar seu segundo canal, um canal voltado para postar os trabalhos escolares de toda a turma. A internet e a paixão por vídeos sempre estiveram presentes na vida dele, mas isso não apagava uma realidade: ter notas ruins e reprovar 4 vezes de ano, algo que traria frustrações que ele só sentiria mais tarde. Então, na verdade, o Rei ele não estudou no Albino, né? Eu estudei no Albino. Essa foto aqui, ela é do Cleia Godoy, onde a gente estudou. O Albino, eu não sei se o Rei estudou no Albino. O Renato estudou no Albino? Eu estudei 1 ano só no Albino e depois você me transferiu pro colégio do Renato. Que aí a gente terminou o ensino médio aí no Cleia Godoy fez 7ª, 8ª. Ah, tá lá de baixo. Ah, é colégio esperto, não lembro. Aí eu lembro desse mural, e aí eu estudava com meu irmão, né? Mas meu irmão, ele não era popular nem nada. Ele não, já foi pintado. Tá. Se eu tivesse estudado, levado a sério, ter feito algum curso, me especializado em alguma área, hoje eu estaria em outro rumo, né? Estaria com uma moto melhor, uma moto que eu queira, etc. Estaria com as roupas que eu quero. Mas as coisas não funcionam desse jeito pra mim. Infelizmente ou felizmente. Deus escreve a vida de nós do jeito que tem que ser, né? O tempo foi passando e a vida continuava entre dificuldades e a família sempre buscando alternativas para evoluir. Foi então que entre os 16 e 18 anos de idade, Renato conseguiu seu primeiro emprego, empacotador de supermercado. O salário era baixo, sem luxo e sem exageros, aprendendo a viver com pouco e fazendo... E olha que loucura, agora vai começar sobre a vida do Renato na parte da adolescência. Então assim, eu queria muito que a gente tivesse a visão quando a gente morava na Casa da Madeira, como que foi desde criança. E o mais louco, igual agora eu já não sei muita parte da adolescência do Renato, porque a memória a gente é uma porcaria. Então eu não lembro se ele estudou no Albino ou não, mas eu lembro dele ser muito tímido no colégio. E todo mundo falava que ele não seria nada. E então, ver onde hoje o Renato chegou, gente, de verdade, me deixa assim... Orgulho, né? Orgulho, nem tem que dizer, né? Foi ele que mudou a vida de nós todos, da nossa família. Então agora começa uma fase da vida dele que até eu quero saber mais, porque a gente foi crescendo, eu fui seguindo a minha vida, eu tava estudando, ia começar um curso técnico, o Gui de outro jeito, então... E ele foi crescendo na parte do YouTube sem falar muito pra gente, né? Ele não comentava sobre, ele foi sozinho, ele e os amigos dele. Então eu quero Cada centavo ganhado valer a pena. Foi nesse momento que surgiu um novo sonho, o de ter sua primeira moto. Na época, Renato pensou em comprar uma moto Bambu, uma gíria para veículos com documentação atrasada, cheios de débitos, porém mais baratos. Mas ao pedir opinião para sua mãe, Irene foi firme e totalmente contra, aconselhando ele a esperar, juntar dinheiro e fazer a coisa certa, comprar uma moto legalizada. Renato sempre ouviu sua mãe e dessa vez não foi diferente. Tempo depois, ao sair do emprego no supermercado, ele usou o dinheiro do acerto das contas para dar o primeiro passo em direção ao seu sonho. E foi em 2013 que comprou sua primeira moto, uma CG Fan 125. Lembrando que eu fui atrás dessa moto, comprei e dei de presente para o meu irmão e hoje essa moto está de volta a ele. Então essa é a segunda moto dele, a mais especial, que foi no que ele estourou. Então eu comprei de volta e dei de presente pra ele. Era um marco. Ano 2007, que estava em uma loja próxima à sua antiga casa de madeira e havia sido deixado por seu amigo Flávio em consignado para vender. Ele pagou R$ 2.300 e finalmente, com seu sonho em mãos, naquele momento tudo mudou. Ele saiu feliz, acelerando, gritando e comemorando. Mas havia um problema. Ele ainda tinha apenas 17 anos e não possuía habilitação. Começa a treta. Aí começa a treta. Mas é o seguinte, gente.
essa parte aqui vocês vão ter que esperar pra ver, porque aí começa a vida mais louca do Renato. E é a parte que eu mais me surpreendo com ele, porque ele sempre foi muito destinado, sabe? As coisas que ele foi levar na cabeça ele ia. E é muito incrível a visão que ele teve pra internet, que a gente nunca imaginou. Ele viu o YouTube e ele se tornou o número 1. E saber que o Renato, daquela época, a única coisa que ele mudou foi pra melhor. Ele é aquela mesma essência, aquele mesmo cara. E eu posso falar que ele melhorou muito mais como irmão, como família. Hoje a gente é muito unido. Então, assim, ver tudo que a gente vivenciou e hoje o que a gente tem, e saber que o Renato ainda tá com a família, abraça, ajuda todo mundo, ajuda todos os amigos, e ele é um cara de coração muito bom, sabe? Você não vai ver o Renato falando mal de ninguém, nem desejando mal. A única coisa que ele faz é eu vou trampar e conquistar as coisas e vem todo mundo junto comigo, né? Verdade. Então, assim, é muito legal a gente poder ver a nossa história e a nossa trajetória. E assim, pai e mãe, o documentário está corretíssimo ou não tá? Bora. Quase 100%, hein? Quase. Olha, Du, não queria falar nada não, mas, cara, que trabalho incrível. Parabéns por esse documentário. A gente ainda não assistiu tudo, eu quero ainda continuar. Mas que trabalho incrível. Como fã, ter esse carinho todo pelo Renato, gente, a gente fica muito feliz. Porque o Renato é isso tudo mesmo. Ele é essa luz que vocês vê. E ele transformou nossa família. Hoje, se a minha mãe tem uma casa, é abençoada, hoje não trabalha mais com caminhão, eu trabalhava em call center e hoje me tornei uma grande youtuber, foi por causa do Renato. Então, assim, ele transformou todos os nossos amigos, Léo, Thiago, todo mundo. É por causa dele. Ele teve essa visão e até hoje ele é esse cara que vamos fazer tal coisa, vamos viajar, vamos pegar uma casa. Ele é aquele cara sonhador que nunca desiste. Então, quando eu vejo vocês aí de casa falando sobre o Rê, ficando feliz, porque muita gente poderia falar, mas ele tem uma McLaren, ele é playboy. Não é, não. Cara, coisa que, mano, eu fico feliz é quando alguém fala, peraí, você tá falando do Renato Garcia? Meu amigo, eu tô com vocês, eu tô lá comentando, porque vocês conhecem a essência do Renato. E isso me deixa assim, abismada. É escrito aqui, ó. Lealdade acima de tudo. E assim, parabéns. E o público dele sempre defende ele, quem realmente gosta, Sabe da sabe da história. luta. Ele nunca foi um cara que teve vergonha de contar. Nunca. Sabe? Ele é tímido. Tímido, Pra gente. mulher só. Tímido. Não, ele é tímido. Mas na hora que também pegar amizade, meu amigo, vai sair um peido do teu lado. Que olha, eu não vou falar nada, mas ó, pai e mãe, de verdade, parabéns vocês, porque eu acho que nem vocês imaginavam tudo que vocês passaram até chegar aqui. E, gente, tem muito mais história. Você começa a conversar com o cara, tem coisa mais ainda. Então, isso que sirva de inspiração pra você de casa, porque quantas famílias vivem da forma que a gente viveu e saber que é possível a gente transformar a nossa vida. E hoje, graças a Deus, ó, construindo casinha, eu, né, no meu caso, tô construindo casa, tendo empresa e o Renato muito mais, graças a ele que abriu portas. Então, isso é muito possível. Então, isso que eu falo. Se tiver de inspiração pra você e quer gravar pra internet, nossa história. tudo. E tudo que a gente passou, eu e seu pai, pra criar vocês, dificuldade. Faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, eu passaria Mas tem tudo de escolha, novo. né? Porque, não é escolha, é questão de amor. E quando existe amor, a gente vence tudo. Amém. Aí eu olho uma filha maravilhosa que eu tenho, um filho de tão... Cara, eu falo pra vocês. É isso. Ter irmão, meus 3 irmãos, nem tem o que falar. Eu amo a nossa família. A gente se diverte, trabalha junto, se diverte, Briga amigo, junto. briga. Então, os Hunters é tudo isso aí mesmo, é lealdade acima de tudo. Então, olha que legal a gente poder reagir a um documentário da nossa família também. E nem eu sabia que a mãe trabalhou no couro. O cara foi excepcional pra ter esse... Foi bom, né? Ele arrasou. Então, Parabéns, gente, hein? vou deixar o Instagram aqui, ó, do Hunter Info. Ele sempre tá fazendo meme, tá fazendo documentário, ele sempre tá ativado e o cara é bom. Então, parabéns, a gente amou demais. Arrasou, né, Dani? Arrasou. Então é isso, gente. Ele Aguardo. fez eu chorar. Nós todos, né? Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo.